Olá, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, eu sou o pastor Daniel Reis e você está na série Tesouros do Grego Bíblico. Nós estamos hoje na nossa segunda aula do termo grego paralambano, que é receber intimamente. Então, se você ainda não assistiu a aula anterior, eu te convido a buscar aqui nessa playlist e começar a assistir a aula anterior primeiro, porque vai ser uma bênção. Nossa metodologia é fazer 4 aulas de um único termo, para podermos inspirar você, pregador, a fazer a obra do Senhor de maneira profunda, de maneira abençoada. Então, espero que até aqui já tenha sido uma bênção. Na nossa primeira aula, nossa estreia, tenhamos conseguido alcançar aí o seu coração, o desejo de receber Jesus intimamente, de maneira mais íntima, de maneira mais profunda. Então, hoje nós vamos aqui para a nossa segunda aula, e hoje nós vamos falar sobre os modos verbais. O grego ele tem algumas nuances que são diferentes do nosso idioma português, e os modos verbais é algo que nós vamos ver aqui, que é talvez um pouquinho diferente do que a gente já tenha visto, mas nada de se preocupar. Como eu disse, nós estamos aqui, não é um curso de grego, mas é aqui compartilhar um conteúdo de valor para abençoar a sua vida. Então, vai com calma, aos pouquinhos nós vamos aprendendo e vamos desenvolvendo aqui o nosso conhecimento das línguas originais, no caso, o grego. Então, vamos lá. Primeiro vamos aqui fazer uma pequena revisão sobre o significado do termo paralambano, que é receber para perto. Então, nós temos aqui a junção de dois termos, que é o para e o lambano. Para é uma preposição que significa para perto de, ao lado de, e o lambano que significa receber. Então, a tradução mais assim literal seria receber para perto. Então, por isso nós aplicamos aqui a ideia de receber intimamente. Então, Jesus, em Mateus 14, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. E onde eu estiver, estejais vós também. Receber para mim mesmo. Receberei intimamente, paralambano. E Mateus 17:1, quando Jesus ele chama, ele tomou para si, tomou Pedro, Tiago e João, e os levou para o alto de um monte. Então aqui é a passagem do Monte da Transfiguração, onde Jesus ele toma para si, paralambano, para perto, como intimidade, para um momento de muita revelação e intimidade e proximidade que ele teve com os discípulos. Então o uso do paralambano nesses textos indica o recebimento próximo, um convite para um relacionamento pessoal e não apenas um ato de pegar algo, um ato impessoal, é um ato de intimidade. Então vamos lá, os modos verbais, e o seu impacto. Então os modos verbais no grego indicam como a ação ocorre e influenciam a interpretação de paralambano, no caso aqui do nosso termo grego. Então, o verbo, ele indica a ação. E o modo indica como essa ação ocorre. Então, nós temos aqui 4 modos verbais, que é o modo indicativo, subjuntivo, imperativo e optativo. Então, no modo indicativo, ele declara um ato real. Então, sempre quando está no modo indicativo, ele vai indicar um ato real. Ou seja, que nem aqui em João 14, que nós lemos, Jesus recebe os crentes para perto de si. Isso é um fato, é algo que vai acontecer. E no subjuntivo? O subjuntivo expressa o desejo. Então, o desejo a possibilidade de algo, de receber algo. Então, aqui um exemplo é: que sejamos recebidos por Cristo na glória. Esse é o nosso desejo. Então o modo aqui é subjuntivo. Como que essa ação de ser recebido vai acontecer? É uma possibilidade, é um desejo. Eu expresso esse desejo no modo subjuntivo.
No imperativo, dá uma ordem, uma exortação. Então, recebei uns aos outros assim como Cristo os recebeu, né? Aqui o exemplo, Romanos 15, 7. Então, é um imperativo, é uma ordem. Às vezes você ouve um pregador falando, aqui o texto está no imperativo. Aí, às vezes a gente fica assim, o que será que ele está falando? O que é imperativo? Imperativo é isso, é uma ordem, é um modo como esse verbo é realizado através de uma ordem, de uma exortação. Recebei, é algo enfático. E o optativo, que já aqui fala, né, o nome mesmo já fala, que expressa a possibilidade remota, né, é uma opção, é um desejo, algo que pode ser que aconteça. Então, no caso aqui, nós temos o exemplo que possamos ser tomados por ele em sua vinda, né? Então, é algo, né, possível, não é nem possível, mas é uma possibilidade remota, é uma coisa longa. É claro, não sei se que o exemplo foi tão apropriado, mas seria mais ou menos isso. Vamos ver isso mais a fundo agora. Então, primeiro aqui o uso do paralambano no modo indicativo. Então, o recebimento de fato concreto. Então, Mateus 24, 40, ele diz assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado, né, paralambano, aqui no caso paralambano etai, e o outro será deixado. Né? Então o verbo está no presente passivo indicativo, indicando que ser tomado é um evento real e não hipotético. Né? Então aqui Jesus vai tomar ali, na verdade, os anjos do Senhor em Mateus 24 vão reunir os seus escolhidos ali para que sejam tomados para Jesus. Isso está no indicativo passivo, ou seja, as pessoas que serão tomadas, nesse caso, elas recebem a ação e não praticam. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, sobre os tempos verbais. João 14, nós temos: eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Aqui o termo paralambano está no futuro do indicativo, enfatizando que Cristo certamente tomará os seus para perto dele, ou seja, ele é uma questão de um fato, é um fato concreto. Ele vai voltar, irmão, ele vai receber a gente, ele vai buscar a gente, tomar a gente e vai receber para si mesmo de maneira concreta e real. Então, o modo indicativo, ele reforça que ser recebido por Cristo é uma certeza absoluta. Glória a Deus. Se você ainda não tem essa certeza, meu irmão, chegou a hora de hoje aí falar assim: puxa, eu quero receber, eu quero ser recebido de maneira concreta, real, uma certeza. O segundo ponto é o subjuntivo. Então, o recebimento como algo possível e condicional. Então, aqui nós temos o exemplo: se alguém deseja segui-lo, que seja recebido por ele. Então, aqui é rina paralambei auton. Rina paralambei auton. Vai ser muito bom para mim compartilhar essas coisas, porque eu vou aprendendo aqui também até a pronunciar, praticando aqui a pronúncia do texto grego, que vai ser muito importante para nós. Então aqui, irmãos, o verbo paralambei está no auristo subjuntivo. Pastor do céu, o que é auristo? Nunca ouvi falar esse termo. Calma, meu irmão. Nós vamos aprender tudo ao seu tempo, né? Então, vamos com calma aqui, vai só absorvendo, vai só ouvindo, porque aos poucos vai fazer sentido, tenho certeza disso. Então aqui o verbo está no auristo do subjuntivo, indicando que ser tomado por Cristo está disponível, mas exige o quê? Uma resposta do crente. Aqui nós não vamos aprender só gramática, aqui a gente vai falar da palavra de Deus. Então, isso aqui é teologia pura, né? Nós precisamos olhar para o texto e ver que Jesus, ele quer que nós
o recebamos, né? Nós seremos tomados, mas isso requer essa resposta, irmãos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Me desculpa aos calvinistas de plantão, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa ter uma ação diante da proposta do Senhor. Amém, irmãos? Então, o subjuntivo, então, ele sugere que há uma resposta humana envolvida em ser tomado por Cristo. Ou seja, eu tenho que buscar. Lembra daquele texto? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E todo aquele que busca, encontra. Meu irmão, é só buscar, é só se disponibilizar, de se esforçar e buscar o Senhor de todo o coração. Então o próximo modo aqui é o imperativo, né? O imperativo talvez seja o mais fácil. O chamado para ser recebido por Cristo. Então é uma ordem, é um chamado. Romanos 15:7 ele diz: portanto recebei-vos uns aos outros como Cristo vos recebeu para a glória do Pai. Então aqui o verbo paralambenete está no imperativo presente, indicando uma ação contínua. Devemos sempre receber uns aos outros no amor de Cristo. Então aqui o imperativo, ele fala sobre o ato de receber, o ato de ser recebido por Cristo, que esse ato, nós temos que ter essa resposta de recebermos também uns aos outros, assim como Cristo nos paralambano, nos recebeu de forma íntima. E o último aqui é o optativo. Optativo, um desejo profundo de ser tomado, né? Que possamos ser tomados por Cristo na ressurreição. Paralambanoemen. Acho que é assim que se fala. Paralambanoemen. Boemen, né? O N, a gente geralmente fala o nosso N, às vezes é som de M, mas aqui no grego é um pouquinho diferente, é paralambanoemen. Meu irmão, me desculpa, eu estou aqui também aprendendo em nome de Jesus. Então, aqui no caso esse verbo está no optativo presente, expressando um desejo profundo que Cristo nos receba eternamente. Então o optativo nos ensina que devemos sempre desejar receber mais, estar mais próximos de Cristo e ser tomado por Ele na eternidade. Então, irmãos, a escolha sempre será nossa. Deus nunca vai nos obrigar a nada, né? Então nós temos que escolher realmente optar, né? Esse modo optativo é interessante para nós. Nós devemos optar por buscar a Deus, por sermos recebidos por Ele de forma mais íntima. Então, conclusão dessa nossa segunda aula. Então, no indicativo, o paralambano ele mostra que o recebimento de Cristo é uma realidade absoluta. Então, sempre que o verbo estiver no modo indicativo, então isso significa que é algo concreto, é algo real, não é algo possível, é algo absoluto. No subjuntivo indica que ser tomado por Cristo é uma possibilidade que exige uma resposta, né? Então aqui nós devemos ali entender essas questões. Vamos lá. O imperativo, que é o mais fácil, mostra que devemos agir de acordo com essa realidade e permanecer na expectativa de sermos recebidos. Então, o imperativo é aquela coisa da ordem. E no optativo reflete o desejo ardente de sermos completamente recebidos por Cristo. Então, aqui nós falamos bastante desse texto, eu acho que é um texto muito importante para nós, que vai falar sobre Jesus voltar, né? Então, o João 14:3, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, paralambano. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nós vamos seguir aqui com vídeos curtos, tentar aqui ser aqui aos poucos,
né? Por isso que eu dividi esses tesouros em 4 aulas, para que a gente possa ir com calma, aprendendo junto e ser uma grande bênção. Amém, meu irmão? Então, só relembrando que esse termo paralambano, ele nasceu de um livro que o Senhor me inspirou a escrever, a pesquisar sobre esse termo paralambano, e está disponível. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se caso você quiser adquirir esse livro. A ideia é nós fazermos uma série, né, de tesouros do grego bíblico. Nós já temos 2 livros, o Paralambano e o Harpazo. Então estamos trabalhando, irmão. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Amém, irmão? Então, Deus te abençoe e eu te espero no próximo tesouro do grego bíblico, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.